Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Estamos começando aí o segundo bimestre, né? Aí vou estar enviando as APCs do mês de maio, tá? E vou estar explicando a primeira semana, tá? Então nós vamos estudar aqui a primeira semana. Na primeira semana não tem exercícios, porém é muito importante esse estudo, por quê? Porque a semana que vem tem, né? Os exercícios e mesmo assim, a semana que vem vou estar enviando outro vídeo explicando, né, como fazer os exercícios, né? Então vamos dar início aí ao segundo bimestre, tá? Vamos aqui. Então, o que a gente vai começar a estudar nesse segundo bimestre, né, nessa primeira semana? O domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de uma função, tá? Então vamos fazer a leitura aqui. Dado uma função f de a em b, o conjunto A chama-se domínio da função, tá? E o conjunto B, contradomínio da função. Contradomínio. Para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B chama-se imagem de x, pela função f ou valor assumido pela função f para x pertencente a A, e o representamos por f de x, tá? E assim y é igual a f de x. Galerinha, então aqui a teoria, né? Vocês entenderam tudo, né? Eu sei que não, sei que é difícil na teoria, mas eu vou explicar certinho aqui. Primeiro passo é entender que f de x, o f de x é igual ao y, tá? Então toda vez que vocês verem aí, ó, f de x igual, vou dar um exemplo aqui, tá? 2 vezes o x, esse f de x aqui, ó, nada mais é que o y, tá? É o y, então eu posso escrever y é igual a 2x, tá? Mas vamos resumir isso aqui na prática, né? A teoria na prática, tá? Pessoal, vou colocar uns valores aqui, ó. 2, 4, 6 e 8. Esse aqui é o conjunto A, que é o conjunto dos x, tá? Aí vou colocar aqui, ó, 4, 8, 12 e 16, tá? E vou colocar mais dois númerozinhos aqui, vou colocar um 7 e um 9, tá? Pessoal, o que está falando aqui, ó, é o seguinte, é que todo conjunto A numa função é chamado de domínio, tá? Então, o domínio aqui seria igual ao quê? Ó, todo conjunto A, que é o 2, o 4, o 6 e o 8, tá? Aqui está falando também que todo conjunto B é chamado de contradomínio. Então, o contradomínio aqui vai ser igual, vamos lá, ao 4, ao 8, ao 7, o 8, o 9, o 12 e o 16. Ou seja, contradomínio, todo o conjunto B, tá? E a imagem? A imagem, deixa eu colocar aqui, a imagem vai ser aqueles números que tem correspondente, que o x tem correspondente em y, tá? Para vocês entenderem, vou falar assim num modo bem grotesco, tá? Aquele número que está ligado ao conjunto A pertence à imagem, tá? Então vai ser o 4, o 8, o 12 e o 16, tá? Professor, mas o 7 e o 8 não é imagem? Não. Por quê? Porque não tem correspondente em x, tá? Não está ligado em x, entre aspas, tá? Mas faz parte do contradomínio, porque o contradomínio é todo o conjunto B, tá? Todo. Só que a imagem é só aqueles que estão ligados, entre aspas, aqui no x, tá bom?
Galerinha, aqui ó, toda função tem uma lei de formação, tem uma regra. No caso aqui, ó, o y que está aqui no conjunto B vai ser igual ao quê? A 2 vezes o x. Por quê? Olha aqui, ó. Quando o x assume valor 2, ó, e eu trocar aqui no valor do x, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Quando eu trocar o x por 4, né, quando ele assumir valor 4, 4 vezes 2, 8. Ó, né, 2 vezes 4, que é o x, 8. E quando for 6, 2 vezes 6, 12. Tá? E quando for 8, 2 vezes 8, 16. Tá? Então, o que a gente está estudando até agora? O domínio, todo o conjunto A. O contradomínio, todo o conjunto B. E a imagem, aqueles que têm correspondente em y. Aquele valor de x que tem correspondente em y. Quer dizer, aquele valor de y que tem correspondente em x. Né? Já falei, entre aspas, aquele que está ligado ao conjunto x. Tá bom? O conjunto de todos os y obtidos é chamado de conjunto imagem. Tá? Então, todo y obtido através da regra, da lei de formação do x, né, que transforma no y, esse y vai ser chamado de imagem, foi o que eu expliquei lá. Então, vamos aqui para a parte prática, deixar essa teoria aqui meio... Tá? É bom vocês lerem, tentar entender, né? Mas vamos para adiantar para o vídeo não ficar muito comprido. Vamos aqui. Né? O que seria o domínio aqui? Todo o conjunto A. Então, o domínio aqui seria 0, 1, 2 e 3. Quem que seria o contradomínio? O contradomínio, todo o conjunto B, que é o y, né? Que seria 0, o 1, o 2, o 4. Quer dizer, tem o 3 aqui antes, 1, 2, 3, 4, o 5, o 6, né? Todo o conjunto B é o contradomínio. E a imagem? Aquele x que tem correspondente em y, é o y, né? Que está ligado aqui no x, que é o 0, vamos lá, o 0, o 2, o 4 e o 6, tá? É isso que está dizendo aqui, tá bom? Ó, veja que para caracterizar uma função é necessário conhecer seus três componentes. O domínio, que é todo o conjunto A, o contradomínio, que é todo o conjunto B, né? E uma regra que associa cada elemento de A em um único elemento de B. Ou seja, um único elemento X tem um único elemento Y, né? Ó. Beleza? Nesse exemplo, o domínio A é 0, 1, 2, 3, que é todo o conjunto A, igual eu fiz aqui. O contradomínio é todo o conjunto B, igual eu fiz aqui. E a regra é dada por y igual 2x. Vamos ver se é mesmo? Y igual 2x. Tá aqui. Quando o x for 0, e eu trocar aqui, 2 vezes 0 é 0. Tá certo? Quando o x for 1, 2 vezes 1, ó, quando o x for 1, 2 vezes 1 é 2. Quando o x for 2, 2 vezes o 2 é 4. E quando o x for 3, 2 vezes o 3 é 6, né? Certinho. Tá? O 1, o 3 e o 5 não é imagem, é contradomínio, tá? Porque não tem correspondente em x. Tá bom? Aqui está falando a mesma coisa, né? Só que é de naturais e naturais. E a lei de formação aqui, ó, é y, que o f de x é y, lembra? É y igual a x mais 1. Não é isso? Aí está falando assim, ó, quando x for igual a 0, né? Qual vai ser sua imagem? Né? Então, quando for igual a 0, ó, 0 mais 1 é igual a 1. Então, quando x for 0, o y vai ser 1. Quando x for 1, vamos colocar aqui, ó, quando x for 1, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Que é igual a 2. E quando x for 2?
vai ficar assim. 2 mais 1 é 3. Então, quando o x for 2, o y vai ser 3. Tá? Beleza? Agora, a lei de formação aqui já é y igual a x ao quadrado. Né? Vou colocar os numerozinhos aqui. 1, 2, 3 e 4. Vamos ver a imagem? Vamos ver o valor do y. Quando o x for 1, se eu colocar aqui, vai ficar 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, quando o x for 1, o y também vai ser 1. Quando o x for 2, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, quando o x for 2, o y vai ser 4. E quando for 3? Quando for 3, o x é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, quando o x for 3, o y é 9. E quando for 4? É 4 ao quadrado, né? Aqui, ó, 4 ao quadrado, que vai dar 16, tá? Então, quem que é o domínio aqui? 1, 2, 3 e 4. Quem que é o contradomínio? 1, 4, 9 e 16. E quem que é a imagem? 1, 4, 9 e 16, porque todos eles têm correspondente em x. Beleza? O próximo. Aí, ó, eu fiz aqui, deixa eu ver, 2 exercícios aqui para exemplo, tá? Não é para vocês fazer. Quem quiser anotar no caderno e ter aí, beleza, é bom, tá? Então, tá escrito assim, ó. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o conjunto que não pertence ao domínio da função, tá? Galera, para isso aqui não pertencer ao domínio da função, esse 4x menos 16 tem que ser um número negativo. Por quê? Porque raiz quadrada de número negativo não tem, né, galera? Ah, professor, mas não é 2. Não, 2 vezes 2, a raiz quadrada de menos 4 não pode ser 2, porque 2 vezes 2 é 4. E também não pode ser menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 também é 4, né? 2 vezes 2, 4, menos vezes menos é mais. Então, não existe, né? Não existe. Então, esse número aqui tem que ser negativo. Então, esse 4x menos 16 tem que ser menor do que zero. Por que menor do que zero? Porque todo número menor do que zero é negativo. E eu não posso ter número negativo aqui, né? Aí é só a gente resolver essa equação aqui para saber, né? Como que eu resolvo? Ah, fácil. Tem dois membros aí na equação, membro da esquerda e membro da direita. Eu vou precisar tirar esse 4 daqui, esse 16 daqui, para me isolar o x, né? Para mim saber o valor de x. Então, eu passo esse 16 para o lado de lá, né? Como está negativo, passa positivo. Mas, na realidade, não é passar, né, galera? O que acontece é isso aqui, ó. Eu tenho 4x menos 16 menor que zero. Para mim tirar esse 16 daqui, o que eu faço? Eu acrescento 16, não é isso? Por que acrescentar 16? Porque se eu devo 16 e tenho 16, se cancela. Aí eu tirei o 16 daqui. Só que na matemática eu não posso tirar, né? Tudo que eu acrescentar de um lado da inequação, e da equação também, eu tenho que acrescentar do outro lado, né? Não posso tirar nada. Então, como é que ficou? 4x menor 0 mais 16, 16. E aqui é a mesma coisa. Agora eu preciso tirar esse 4 para isolar o x. Na realidade, eu tinha que... O que está multiplicando passa dividindo. Não é assim que a gente fala? Mas na realidade é só dividir por 4 aqui os dois lados, né? Os dois membros. Que eu vou isolar o x. Ó, 4 dividido por 4 é 1. Só vai ficar o x. E 16 dividido por 4 é 4. Então ficaria x menor que 4. Tá? É isso que acontece, tá? Mas vamos resolver aqui no método que a gente já está acostumado. Então, eu vou ter que passar o 16 para lá. O 16 está negativo, vai positivo. Então, vai ficar 4x menor do que 0 mais 16. Que eu tirei o 16 de lá, estava negativo, veio positivo. Então, o 4x tem que ser menor do que 0 mais 16, 16. Agora, o que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar x igual...
menor do que 16 dividido por 4. Então, o x daquele 4 que a gente já viu ali em cima, né? Menor que 4, quer dizer, menor do que 4. E qual que é o número menor do que 4 aqui? É 2, né? Então, essa seria a resposta. Por que que não pode ser maior do que 2? Veja bem, ó. Se eu colocar 4 aqui, vai ficar 4 vezes 4, que dá 16. E 16 menos 16 dá 0. E raiz quadrada de 0 é 0, tá? Então, pertencia ao domínio. Pertencia, porque existe. Agora, se eu colocar menor do que 4, vamos colocar o 2 aqui, ó. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 16 vai dar raiz quadrada de menos 8. Existe isso? Não, né? Raiz quadrada. Quadrada, tá? De menos 8 não existe. Então, não pertence ao domínio da função. Ficar em dúvida? É normal, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo e dá uma olhadinha aí de novo, tá bom? E também outro exemplo aqui, ó, que esse aqui é fácil, né? Pelo que a gente já estudou aí para trás. É para determinar o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Quem que é o domínio? Né? O domínio, todo o conjunto A. Então, é menos 4, menos 2, 0 e 2. Quem que é o contradomínio? O contradomínio, todo o conjunto B. Então, menos 1, 1, 4 e 5. Olha aqui, ó, domínio, todo o conjunto A, contradomínio, todo o conjunto B. E a imagem? A imagem é aqueles que têm correspondente em X. Quem está ligado lá nos numerozinhos no conjunto X? Não esquecer que esse é o conjunto X, esse é o conjunto Y. Sempre nessa ordem, né, galerinha? X e Y, né? Quem que tá ligado? É o menos 1, o 1, o 4 e o 5. E boa! Tá aqui dado o domínio, o contradomínio e a imagem. Domínio, todo o conjunto A do X. Contradomínio, todo o conjunto B do Y. E a imagem, aqueles que têm correspondente. A imagem do menos 2 é menos 1, do menos 4 é o 1, do 0 é o 5 e do 2 é o 4. Beleza? Galerinha, espero ter ajudado vocês aí nesse primeiro estudo do mês de maio, começo do segundo bimestre, tá? Qualquer coisa estamos aqui para ajudar, né? Pelo WhatsApp, ou, tá? Procura se tiver dúvida, tá? Fiquem todos com Deus, um abraço, até mais.